Olá, estamos de volta e agora nós vamos falar de direitos trabalhistas em tempos de pandemia, não é, Fernanda? Direitos trabalhistas em tempo da pandemia, tem muita coisa acontecendo. Eu queria cumprimentar aqui o Luiz Carlos de Oliveira, advogado, está aqui com a gente. Olha, se quiser ter um retorninho aqui, ouvir um pitaco da nossa voz, né? Nossa voz agradável. Nossa voz agradável. Tudo bom, Luiz Carlos? Obrigada, está um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Elisandra. Eu também fico muito lisonjeado de estar aqui nesse projeto inovador que vocês estão construindo aqui na rede aqui Notícia de Comunicação. Perfeito. Para a gente começar com essa história toda, a gente sabe que muita gente agora está trabalhando em casa, né? Às vezes, aí o trabalho em casa é um trabalho até num expediente maior, né, Luiz Carlos? É um horário um pouquinho maior. E a dúvida? Quem trabalha em casa tem os mesmos direitos que quem trabalha no escritório? É tudo a mesma coisa? Isso? Exatamente. Assim, para a gente fazer um pouco do resgate dessa questão do trabalho em casa, primeiro, ela não é de agora, né? Nós estamos vivendo na geração, na Revolução 4.0, né, que é dito no mundo atual. E essa revolução tecnológica, já desde os idos dos inícios dos anos 2000, fez com que o mundo do trabalho fosse se modernizando, a ponto de que, por conta das técnicas, os trabalhadores e os empresários fossem se atentando para aquilo que vem acontecendo. Então, você tinha uma legislação que falava já de alguma coisa muito superficial sobre o trabalho remoto, sobre o trabalho em casa. Né, que o artigo 6º da CLT, já no comecinho dela, né, ele falava que não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregado e nem no executado no domicílio. Né? Então, quer dizer, era muito remoto, era tudo igual. Em 2011 em diante, uma legislação deu uma melhorada um pouquinho, e ela, desde que estejam caracterizadas as relações, os pressupostos da relação de emprego. Então, o trabalho em casa, até ali 2011, foi assim. Com esse advento agora, aí nós demos um salto gigantesco, né? Em 2017 aconteceu a reforma trabalhista, e aí foi quando nós tivemos uma legislação na CLT que veio efetivamente tratar o tema do teletrabalho ou do home office, como as pessoas costumam dizer. Então, a partir daí... 2017, né? 2017, da reforma trabalhista. Começou-se a tratar desse assunto. Só que com a pandemia isso antecipou. A ideia era o quê? A ideia era pegar essa legislação, dar uma regulamentada, e aí, então, você regulamentar esses 5 artigos, do artigo 75A ao 75, que é o artigo da CLT, que trata do home office. Com a pandemia, isso antecipou. Isso antecipou muito, de forma muito rápida. Então, as pessoas precisaram se adaptar com isso. Então, assim, respondendo a pergunta, os trabalhadores têm o mesmo direito? Tem, sim, o mesmo direito. Claro que com alguns regramentos que precisam ser cumpridos ao longo, efetivamente, dessa jornada. Por exemplo, só complementando, com licença, um trabalhador ele tem os mesmos direitos, só que às vezes o trabalhador tem uma carga horária maior. Extensa, né? Mais extensa. Você está recebendo WhatsApp, você vai fazer alguma coisa. Isso significa que isso é uma hora extra ou não é? Vamos lá. Quando, do início da pandemia, lá em março, abril, né? O decreto é de março, né? Que decreta a calamidade pública no país. Março de 2020, né? O decreto. E aí tem a medida provisória 927, que ela deu meio que uma flexibilizada nesse lance do home office. Né? Então, assim, você fica em casa, você trabalha do jeito que você quiser, a jornada sua é muito livre e tal. Eu, como advogado, orientando, à época, os clientes empregadores, dizia para eles o seguinte: olha, não caia nessa, porque, por óbvio, você vai ser questionado interpelado judicialmente na Justiça do Trabalho, e lá você vai ter que provar que esse rapaz não fazia, ou que essa moça, ou que esse empregado não fazia horas extraordinárias além da jornada de trabalho. Entendeu? Então, assim, todo trabalhador que está em home office, trabalhando em casa, ele tem, sim,
inclusive as horas extraordinárias. Porque você veja bem, está lá trabalhando, né? E aí é um trabalho que é claro que nem todo trabalho pode ser remoto, né? Tem trabalhos que são impossíveis de ser remota, mas é um trabalho que você precisa se relacionar com a sua equipe. Né? Então, vocês aqui na redação, por exemplo, poderiam estar em casa, inclusive, se tiver uma estrutura montada, mas você tem que atender o telefone, você tem que atender o WhatsApp, à noite você tem que fazer a pauta para o dia seguinte, e isso, via de regra, em casa, extrapola a sua jornada. Então, tudo que extrapolar a sua jornada de trabalho, né, você vai ser, sim, deverá ser, sim, remunerado. Só que aí, eu sempre digo que tem a lei tem algo que a gente, no direito, fala assim, depende, né? Tem um tal do depende no direito, que é um troço impressionante, né? Porque assim, tem um artigo da CLT, artigo 72, que fala que os trabalhadores em teletrabalho não gozam do direito daquilo que está naquele capítulo. Esse capítulo é o capítulo, a seção 4 ou 5, que fala da jornada de trabalho, que fala que esses trabalhadores não teriam acesso às horas extraordinárias, então, estão isentos de cumprir jornada de trabalho. Entendi. Entretanto, contudo, todavia, a gente não pode trazer isso aqui para essa verdade, para essa realidade que a gente vive, que a gente está vivendo hoje. Entendeu? Porque isso só funcionaria se esse cara, de fato, fosse o seguinte: olha, você está livre para trabalhar em casa. Então, assim, nós somos advogados, né? Ou tem lá Você faz seu horário em casa. Se quiser trabalhar de madrugada, trabalha, tem sua meta. Desde que eu não tenha nenhum tipo de cobrança. Então, assim, olha, a minha estagiária, o advogado do escritório, você vai me entregar 4 peças amanhã. Ponto. Beleza. Você vai fazer de madrugada, de dia, não importa. Agora, quando eu começo a dizer o seguinte: olha, eu quero uma reunião 4 horas da tarde. Entendi. Para reunião 7 horas da noite. Então, essa jornada não é flexível mais. Ela passa, sim, a ser controlada pelo seu superior hierárquico ou pelo seu empregador. Então, por conta disso, você vai ter, sim, acesso às horas extraordinárias. E o trabalhador que trabalha em casa de home office, ele pode ter o salário reduzido nesse período de pandemia? Não pode mesmo. Pode mesmo. Assim, que tem ontem votou de novo isso, né? Na verdade, ontem, fresquinho, né? Ontem, com a votação do orçamento, e aí o acordo do Congresso Nacional foi que colocasse de novo a redução da jornada por redução de trabalho. Mas aí são critérios específicos. São outros critérios. As empresas têm que participar do programa do governo. Tem que participar do programa do governo, inserir-se nesse programa do governo, e aí uma parte paga o governo, outra parte paga a empresa, o empregado entra na modalidade passada, não li a lei ainda, né, até porque ela é extensa para chuchu, mas no programa passado as empresas participavam do programa do governo, então o empregador pagava uma parte do salário, e outra parte era incluso no programa do seguro-desemprego. Então, de toda sorte, ele tinha o salário complementado ao longo daquele período. O trabalhador de home office, não. Ele é um trabalhador comum. Né? O que é isso? Ele preponderantemente vai estar desenvolvendo o seu trabalho. Isso fala no artigo 75B da CLT. Preponderantemente, ele vai estar exercendo a sua atividade no ambiente doméstico. Não quer dizer que ele não está obrigado a ir ao trabalho num dado momento. Por exemplo, a semana começa segunda-feira eu vou ao meu trabalho, ao meu escritório, sento com a equipe, enfim, com meus superiores hierárquicos e faço a programação semanal. Vou para casa. Ok? Então, sim, o trabalho em casa, ele só é exercido fora do ambiente da empresa, físico, mas as características do trabalho você trabalha na casa com jornada de trabalho, cumprindo suas metas, com uma série de outros direitos, por exemplo, a gente vai tratar depois, por exemplo, como direito aos equipamentos. Pois era isso que eu queria entrar mesmo, né? Porque quando você está trabalhando em casa, você vai ter que ter uma internet, a sua conta de energia vai subir, você está lá com os equipamentos são seus. Sim. Isso daí o empregador tem que dar, ou é um combinado aí entre empregador e empregado, nesse momento de pandemia, há essa flexibilização, enfim? O artigo 75D da CLT, ele fala assim, aí tem diversas formas da gente estabelecer esse regramento.
você vai trabalhar em casa, você tem uma internet comum, básica, doméstica, para você, sua criança vai ficar ali, menino estudar e tal, não sei o quê. Aí você vai levar para casa uma estrutura de empresa. Vamos falar de um programador, por exemplo, né, que trabalha com um programa pesado, precisa de uma internet muito rápida, um jornalista, transferir, vocês, né, transmitir informações ao vivo, em tempo real. Então, isso você vai precisar de mais internet. Você vai consumir mais energia. O seu ar-condicionado fica ligado o dia inteiro. Você vai montar uma estrutura para você trabalhar. Você vai montar o seu escritório, sua cadeira ergonômica, aquela estrutura toda. Aquilo é, sim, de responsabilidade do empregador. O empregador precisa se responsabilizar pelo fornecimento dos equipamentos e construir para o empregado pagar a diferença daquilo que ele puder, do gasto que ele tiver para a execução daquele trabalho. Entretanto, esse pagamento ele pode ser feito mensal, no contra-cheque, ou pode agregar no salário. Aí fica a critério do empregado. Entretanto, ele fica uma verba indenizatória. O que é isso? Porque aí não reflete em férias, não reflete em não reflete em nada. Mas é obrigação, sim, do empregador. Mas o que eu digo para isso ficar muito claro assim? Porque o empregado quanto o empregador. E nesse caso, o empregador, porque o empregado ele é insuficiente, né? Ele é a parte mais frágil dessa relação. Eu sugiro sempre, sim, escreve. Faz um contrato. Faz um aditivo contratual no contrato individual de trabalho, porque a carteira de trabalho nada mais é do que um contrato individual que você assina com o seu empregado. Você vai lá nas anotações gerais, faz um aditivo ali, o seu empregado assina, né? Eu estou te dando isso, a título de comodato, por exemplo. Às vezes, se o cara tem um computador básico, a gente tem doméstico, mas para você operar um sistema que você opera aqui, por exemplo, você precisa de uma máquina mais robusta, que o poder que o valor econômico dela é muito alto. Então, você pode ceder a título para o seu empregado, ele vai ter que devolver depois, entendeu? Enfim, tem uma série de questões que precisam ser feitas. Entretanto, o responsável por esse equipamento é, sim, o empregador. Perfeito. E uma outra dúvida, Cachoeiro está no risco extremo e, com isso, o comércio só pode abrir na quarta, na quinta e na sexta-feira. Na segunda e na terça, os trabalhadores não trabalham. Mas o salário deles é pago integralmente? Eles têm direito ao salário integralmente? Integralmente. A legislação, primeiro, não teve alteração nenhuma na legislação acerca disso. Tá? Então, quem está arcando com esse ônus, na verdade, quer dizer, de menos 2 dias de produtividade do seu empregado. Acaba no sábado. Acaba no sábado, é verdade. Menos 3 dias de produtividade do empregado, quem está arcando é o empregador. Eu, particularmente, só assim, um parênteses nisso aqui, nesse particular, o nosso entendimento, não só o nosso, né? Os advogados têm discutido muito isso, e a sociedade civil, o governo federal, junto com o governo municipal e os governos estadual, eles precisam aportar recurso financeiro, principalmente nos micros e pequenos negócios, que geram a maior parte dos empregos. A gente fica muito pensando no Votorantim, que tem 100 mil empregados, mas o Cachoeiro tem mais empregado do que o Votorantim pelas pequenas empresas que tem. Exatamente. Então, o que precisa fazer hoje, via de regra, os trabalhadores têm os salários reduzidos por conta... Porque aí é office, né? Aí não é o trabalho em casa, aí é uma determinação legal, onde os empresários estão impedidos de abrir os negócios, e não que os empregados estão proibidos de trabalhar. A diferença é nisso. Não é o empregado que não quer ir para o serviço, exato, né? Ele não pode, né? O empregador está impedido de exercer a sua atividade, por conseguinte, ele não vai poder ir lá exercer a atividade funcional dele. E, doutor Luiz Carlos, nesse período agora que se agravou a pandemia, até por conta, né, desse fechamento do comércio aí, como que fica a demissão? Às vezes tem muita gente aí que fechou as portas mesmo, vai ter que demitir, mas e aquela empresa que vai querer cortar funcionários durante esse período aí que está aberto só 3 dias na semana? Isso é possível? Olha só, no Brasil, primeiro assim, né, o artigo 2º da CLT fala que o empregador é responsável pela atividade econômica. Ele é responsável, ele assume o risco do negócio dele. A segunda coisa é que no Brasil nós não temos a figura da estabilidade de emprego em hipótese alguma. Até tivemos um período quando você não era optante do FGTS. Então, você optava pelo FGTS lá nos idos de 60, logo que criou-se a lei do FGTS,
você ou era optante da FGTS ou você escolhia ser estável. Então, na iniciativa privada, você não tem essa figura, a não ser aquilo que vem estabelecido na lei. Gestante, cipeiro, dirigente sindical, enfim. Esses têm garantia ou estabilidade, que são figuras jurídicas diferentes. Entretanto, nesse caso específico, desse momento que o país está vivendo, da pandemia, muitas empresas estão fechando, enfim, o empregador, ele está, sim, obrigado a cumprir tudo aquilo que a legislação determina. Né? Então, ele tem que, o empregado ele tem que pagar o aviso prévio, se ele quiser indenizar o aviso prévio, ou cobrar que o empregado trabalhe, pagar as férias, um terço de férias, enfim, 13º salário, recolher o FGTS daquele mês do período integral, se não tiver recolhido, e além da multa de 40%. Então, o fato da crise econômica que ele vive não o exime da responsabilidade dos direitos dos empregados. Até porque a gente precisa ficar claro também que, assim, o que é uma rescisão de contrato? Né? Só para a gente abrir um parênteses aqui. O FGTS, eu sou obrigado a recolher mensalmente. Entendeu? Então, a pandemia está agora. Tem 1 ano e uns quebrados. Mas eu sou obrigado a recolher FGTS mensalmente. O que é férias? Eu tenho 12 meses para conceder depois do vencimento das férias. Vence maio, agora 1º de maio, eu tenho até 30 de abril do ano que vem para conceder. 13º, eu tenho que conceder até no máximo 20 de dezembro. Então, do ponto de vista do cálculo do crédito trabalhista, grande parte dele é diluído ao longo do contrato. Então, uma rescisão de contrato hoje, você tem 30 anos de empresa. Eu tenho um cliente desse nessa condição. 30 anos de empresa, ele fechou. Mandou o cara embora. Por quê? Os 30 anos que ele tinha dado depositado. O 13º do ano passado, ele pagou. As férias do rapaz, em janeiro, lá, pagava, sempre pedia. Então, esse rapaz recebeu o aviso prévio de 2 dozeavos do 13º de férias. Deu o valor alto da multa de 40% sobre os depósitos da FGTS. Mas que também você tem uma jurídicas, né, de a empresa buscar o Poder Judiciário para fazer homologar um acordo judicial com o empregado, de parcelar essa multa, enfim, mas tem elementos para fazer. Mas não exime o empregador de pagar. E fica muito, quando a gente vê as notícias, os empresários falando, e não estou aqui, não tem crítica aqui, tem só constatação, parece que o mundo caiu. De fato caiu. De fato caiu. Ninguém estava esperando. Entretanto, esta rescisão desse indivíduo, ou daquele indivíduo, não é ela que vai ser responsável pela grande prejuízo que ele acumula, o que ele vai acumular, o que ele vai deixar de ter de lucro. Até porque uma empresa, né, isso aí eu aprendi com a vida, esses 40%, eles têm que ser tirados mês a mês. Mês a mês você tira um tanto, você deixa no fundo do empregado ou no fundo da empresa, que lá, quando os seus empregados, se todos eles forem embora de uma só vez, você já tem esses 40% para todos os seus empregados. Isso que é uma gestão correta, né? Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, infelizmente, né? Assim, essa é uma outra discussão que é muito legal, né? Porque, assim, esse é um tema de outro programa. Não, mas assim, é muito legal porque, assim, mas sobre isso, porque no Brasil, nós, brasileiros, como eu digo assim, a gente é muito jovem, né, enquanto país. Porque na Europa, gente, a Europa é diante de Cristo, né? A Europa é diante de Cristo, nós estamos aqui há 500 anos só. A nossa cultura, ela não é uma cultura de muita organização. As empresas que investiram em organização, que contrataram profissionais de gestão, que investiram, elas conseguiram perceber o lance da pandemia lá atrás e estão organizando. Entendeu? Estão passando por esse momento com uma facilidade muito maior. Com a dificuldade menor, né? Com a dificuldade que não menor do que as outras por conta da sua capacidade de gestão e da gestão da crise, porque isso você aprende fazendo administração, né? Do seu negócio. Então, quem construiu um modelo de compliance de gestão de crise especialmente, ele passa por essas dificuldades, porque assim, se não é a pandemia, se é a chuva, a enchente que aconteceu em dezembro,
enfim, né, não vou falar da neve, não tem neve aqui, mas o calor exorbitante, por exemplo, que quase mata a gente. Não, mas se tivesse neve, a gente teria tido a ia neve. Ter. Exatamente. Ia ter neve. Nós pegamos uma maré, né? Exatamente, Então, exatamente. foi... Ai, tá certo. Gente, a gente ficaria aqui conversando com o doutor Luiz Carlos a tarde inteira, né? Mas tem a gente assunto. vai ter ele aqui agora toda semana. Agora é parceirão aqui nosso. Obrigado, nosso colunista de toda semana. Teremos assuntos trabalhistas. Então, quem tiver dúvida, pode mandar mensagem pra gente, que toda terça-feira o Luiz Carlos vai estar aqui com a gente para conversar e esclarecer a dúvida de todo mundo aí.